Capítulo 2. Chegada na China. Despedida da terra natal. No dia 6 de setembro de 1935, Bill Wallace embarcou para a China, saindo do porto de São Francisco no navio Presidente College. Dentro de um mês deveria ele chegar na maravilhosa cidade de Hong Kong. Ia com o coração cheio de saudades. Lembrava de Knoxville, sua terra natal. Recordava as inúmeras provas de amizade por parte dos membros da Igreja Batista do Broadway, sua querida igreja, que num gesto de profunda gentileza para com ele, resolveu levantar uma grande oferta que correspondeu a 1 ano de salário, pagamento a um professor para 1 ano de estudos da língua chinesa, enxoval e auxílio para a mudança, além das despesas de viagem. Comumente era a Junta de Missões Estrangeiras que se responsabilizava por estas despesas, mas o povo de Broadway quis o privilégio de enviar à Junta o dinheiro para tudo isso. O desafio missionário agora tinha outra significação para aqueles crentes que enviavam um dos seus para servir na China longínqua. Bill Wallace continuava recordando sua despedida. O programa no domingo de manhã na ocasião do culto. Depois, aproximadamente 200 pessoas foram levá-lo até a estação. Que momento difícil foi aquele. Não somente porque deixava os seus entes queridos. Sua irmã estava casada apenas 2 semanas, mas porque não se sentia merecedor daquelas homenagens. No navio. Um passageiro a bordo falava a Bill: "O senhor tem uma herança bem antiga na carreira que inicia. Desde o século VIII, a China tem conhecido os missionários cristãos. Porém, o destino deles tem sido serem engolidos e enterrados na obscuridade. Os católicos romanos enviaram seus missionários no século XIV e XV, mas os imperadores chineses decretaram o cristianismo ilegal em 1724, e pouco restava dele depois dos seus esforços em exterminá-lo." Bill Wallace mal podia desviar os olhos da cena exótica da paisagem que contemplava, mas ainda assim escutava o companheiro que dizia: "Certamente ouviu falar de Roberto Morrison. Na China, ele é chamado o pai das missões evangélicas. De nascimento, era inglês de região. Era batista como o senhor. Inspirado pelo exemplo de Guilherme Carroll na Índia, transpunha todas as barreiras a fim de abrir caminho para o evangelho nesta civilização antiquíssima. Dizem que quando o indivíduo caçou de Morrison, dizendo: 'Então o senhor veio abalar a idolatria pagã do grande império chinês?' Ele simplesmente respondeu: 'Não, senhor, mas espero que Deus o faça.'" Bill Wallace seguiu com os olhos uma sampana no mar, manobrada por uma dúzia de meninos que desejavam mergulhar a cata de moedas que os passageiros lhes jogavam do covés do navio. O companheiro puxava a conversa. Seguindo Morrison, muitos outros chegaram ao Oriente, convictos de que Deus os enviara. Pagaram um preço tremendo. Dizem-se que naqueles dias primitivos, a média da vida de um missionário era de 7 anos depois de pisar em solo chinês. Nos 50 anos depois de Morrison, somente um chegou à idade de 40 anos. Como médico, o senhor tem muitos pobres precedentes. Bill guardava toda a informação que colhia. Sabia que estava indo para a terra da rebelião Boxer de 1900, quando centenas de milhões de evangélicos e milhares de crentes chineses foram mortos por um regime reacionário. Recusaram-se a renunciar ao Salvador a fim de obter a liberdade, preferindo selar o testemunho de sua fé pelo próprio sangue. Mas, agora no civilizado século XX,
A maioria dos missionários pensava que nunca mais repetiriam tais provas. Passaram-se a época quando os obreiros provavam a fé pela morte. Desembarque na China. Em menos de um mês, o navio atracou no cais de Hong Kong. Após breve escalas em Tóquio e Xangai, Bill Wallace ficou maravilhado com a cidade de Hong Kong, que ultrapassou a sua expectativa. A porta de entrada do antigo reino chinês impressionou-o como incrivelmente fabulosa, misteriosa e encantadora. Uma mistura de vistas, sons e odores assaltaram-no. Paisagem majestosa, sampanas coloridas, edifícios grandiosos, sujeira imensa e sofrimento. Tudo isso fazia parte da cena. Multidões estavam em toda parte. O jovem missionário, assustado com tudo que testemunhava, apoiava-se no corrimão do convés e procurava aceitar o fato de que se achava às portas da terra, na qual ele pretendia gastar sua vida. Foram as províncias da Manchúria de que o Japão se apropriou em 1932. A China é aproximadamente do tamanho do Brasil, mas possui 1/4 da população do mundo. É uma nação que tem um testemunho de levantamento e a queda de grandes civilizações históricas e também é cenário das mais heróicas e dramáticas atividades missionárias na expansão do cristianismo. Missionários de todos os recantos da China se encontraram no cais de Hong Kong, pois Bill e o grupo de obreiros que veio com ele foram os primeiros missionários a chegar. Depois de mais de 10 anos, todos estavam transbordantes de alegria. Entre os recepcionistas estava o Dr. Bendway, que viera dar o bem-vindo ao médico pelo qual havia orado e esperado durante anos. Viajando para Ucho. Imediatamente, Dr. Bendway e Bill embarcaram no navio fluvial com destino ao Uotia. A embarcação estava apinhada de 4 classes de passageiros e de uma carga variada. Uma viagem de 484 quilômetros rio acima normalmente levava 24 horas, porém, dificilmente cumpria o horário por causa da enchente e dos piratas fluviais. O jovem americano devorava avidamente a cena que se desenrolava à beira do rio. A terra plana se elevava em montanhas, as vilas eram construídas à margem do rio. Os coolies, com seus chapéus de palha e abas largas, cultivando as plantações de arroz ou manobrando com os pés uma rústica bomba d'água ou puxando um bode. Perto das vilas, centenas de crianças nuas brincavam na água, enquanto as mães lavavam roupas com o auxílio de paus lisos. Dr. Bendway indicava as casas toscas cobertas de palha, tendo piso de terra batida e janelas de papel, pois vidro era caro e escasso. As dependências se construíam com bambus, porque, sendo madeira material preciosíssimo, os fazendeiros empregavam-na apenas para traves, para instrumentos de roça, para caixões ou móveis. Nos pátios das pequenas casas, Bill via mulheres tecendo e costurando roupa ou preparando as refeições, velhos procurando o calor do sol, crianças brincando, porcos rolando na lama e galinhas ciscando o chão à procura de grãos. Notou a pobreza, a sujeira e a enfermidade, porém, observou mais as pessoas. Elas o atraíram, pois eram agora povo seu, e a China, seu novo lar. A embarcação penetrou numa garganta profunda, onde os raios do sol nos rochedos se transformavam em prismas de muitas cores.
Dr. Bendway, porém, avisava: a passagem nesta garganta é linda, mas na estação chuvosa, o rio Oeste se une com o rio Fu em Útia, provocando cheias bruscas e devastadoras. A garganta estreita não dá passagem a águas e estas recuam até a chácara de nosso hospital. Naquele momento, do alto de uma colina, a silhueta de um pagode surgiu contra as nuvens brancas. A cidade de Uotia apareceu. A confluência dos dois rios estava congestionada de sampanas, juncos e jangadas. A maior parte servia de moradia às famílias. Roupa lavada estava estendida de uma embarcação a outra. Enquanto o navio ancorava, Dr. Bendway apontou o grande prédio de 5 andares no declive de uma elevação. O Hospital Memorial Stoughton. Bill quis prestar atenção à conversa dos 2 casais de missionários que foram ao encontro do navio. Mas, na subida para o hospital, havia tanta coisa para apreciar. Havia muito movimento de carroças sobrecarregadas, de rinquinchas e bicicletas. Ficou boquiaberto diante das lanternas enormes, feitas em papel vermelho, enfeitando a frente de todas as lojas e enfiadas em linhas através das ruas. Chegando ao hospital, Bill não estranhou o novo ambiente. No 4º dia, depois da chegada, operou numa emergência e conquistou o coração da equipe hospitalar, pois esta reconheceu logo a técnica e habilidade que possuía. 2 dias mais tarde, operou novamente e toda a pessoa que podia foi observá-lo. Primeiro ano de atividades. No fim de seu primeiro ano na China, Bill Wallace se encontrava sem qualquer colega americano em Uotia, pois estes acharam prudente conduzir suas famílias para Hong Kong, enquanto o generalíssimo lutava com forças que lhe eram hostis na região de Uotia. Certa tarde, um oficial da Marinha Americana subiu os degraus do hospital, a fim de levar-lhe um recado. O capitão não pode se responsabilizar pelo senhor se permanecer na cidade hoje à noite. Bill sorriu e respondeu: diga ao capitão que ele não é responsável por eu estar aqui, e por isso não deve preocupar-se comigo. Agradeço seu cuidado, pois sei que ele quer me ajudar, mas julgo que não vou precisar dele. Antes de anoitecer, o mesmo oficial reapareceu dizendo: o capitão manda convidar o doutor para jantar com ele a bordo do navio de guerra hoje à noite. O capitão está empregando um truque para levar-me prisioneiro? Indagou Bill. Não, senhor. É aniversário dele e ele deseja a companhia de um conterrâneo. Irei com prazer. Será um alívio comer com garfos, pois não consigo alimentar-me com estes palitos que me oferecem no hospital. Naquela noite, no meio do rio Oeste, onde o navio de guerra americano estava ancorado, Bill jantou com 2 industriais americanos. Antes de se separarem, o capitão expressou o pensamento que os 3 guardavam. Por que o senhor, cirurgião hábil e ainda moço, escolheu este remoto lugar esquecido por Deus para aqui gastar sua vida? Bill sorriu para eles. Não era a primeira vez que enfrentava estas interrogações e não seria também a última. Disse-lhes: não é fácil explicar. Não sou fugitivo de minha terra, nem fiquei decepcionado em algum namoro. Nem consta o meu nome em qualquer registro policial. O capitão insistiu, mas o que o levou a vir para cá? Bill reconheceu que era uma pergunta séria e respondeu: meu pai era médico, mas a profissão dele não me atraía. Meu amor era pela mecânica. Um motor a gasolina ou elétrico é a coisa mais interessante do mundo, mas, numa tarde sozinho, uma inquietação de espírito convenceu-me de que eu não estava fazendo a vontade de Deus. E,
embora minha decisão tenha sido feita há 11 anos, hoje estou mais certo do que nunca de que Deus me estava dirigindo. Levantando-se do lugar onde estava sentado e apontando através da portinha, disse: Tenho certeza de que minha felicidade e satisfação, a verdadeira significação de minha vida, estão ali, no alto daquela colina. Bill tornou-se embaraçado diante do olhar penetrante dos companheiros e acrescentou: Não desejo parecer místico, herói ou piedoso, sou o pior pregador do mundo. Um covarde provado e cirurgião medíocre. Os companheiros que o ouviam nunca esqueceram o testemunho de humildade e modéstia do jovem médico. No primeiro ano de estudos da língua chinesa, Bill passou numa escola com outros obreiros evangélicos, mas no segundo ano preferiu ficar no hospital, estudando nas horas livres. Ele operava toda a manhã e passava a maior parte da noite entre os doentes. À tarde, dedicava-se ao estudo. Antes de amanhecer o dia, passava a vista nos registros a respeito dos doentes a serem operados, superintendia os preparativos e instruía os auxiliares. Antes do desjejum, já havia operado algum doente ou, no caso de serem pequenas intervenções, fazia diversas. As estranhas doenças levavam-no a fazer, às vezes, operações de que nunca havia testemunhado. Removia bócios, inumeráveis tumores de tamanho incrível, operava olhos, lábios leporinos e o céu da boca diariamente. Operações de apendicite, amputações, obstetrícias complicada e muitas coisas mais faziam parte da lista interminável de seus trabalhos. Bill adquiriu o conceito benemérito. Operou com êxito o lábio leporino de uma menina e quando esta conseguiu falar com clareza, a mãe agradecida informou a todos os doentes que encontrara que conhecia o maravilhoso Wai Esang em Wuotia. Antes, a menina havia sido ridicularizada pelos colegas e foi alvo de pauladas e pedradas na rua. Quando a mãe soube da ameaça de um pai jogar fora um filho por causa de um pé aleijado, levou a filha curada e foi visitar a mãe aflita, dizendo: Leve o filho a Wai Sang, em Wuotia. Ele fará de novo um pé para o menino. Ele fez a minha filha ficar bonita, igual a outras crianças. O incidente deu a Bill um prazer incomum, não que ele estivesse desejando que alguém o julgasse capaz de fazer milagres, mas porque crianças foram salvas de perseguição cruel. Havia, contudo, horas de frustrações. Uma pequenina foi admitida no hospital sofrendo de difinteria. Apesar de todo o cuidado, inclusive uma traqueotomia, a menina morreu. Bill apanhou delicadamente o corpinho sem vida e contemplou o rostinho imóvel. Quando os pais foram introduzidos à presença dele, Bill lhes explicou no dialeto cantonês de uma cidade da China, errado e reticente, mas com uma ternura que se revelava através das barreiras linguísticas, tudo o que acontecera e consolava-os dizendo da maneira como Cristo amava as criancinhas. Dr. Bendue, escrevendo para a Junta na América, deixara transparecer sua alegria, relatando que o número de pacientes aumentara de 50% depois da chegada de Bill e que o hospital havia experimentado um avivamento espiritual. Os chineses de Wuotia ouviram muitos sermões através dos anos, mas, em Bill Wallace, observaram um sermão vivo e um impacto se fez sentir.